falta pessoas na prefeitura que tenham sensibilidade, que conheçam realmente as vilas e favelas. Isso prova do quanto as vilas estão abandonadas. Tá mais difícil ser reeleito ou virar vereador em Belo Horizonte? Está mais difícil, não apenas por essa questão política. Se você quer conhecer uma pessoa, dê poder para ela. Se na Câmara Municipal ele fez o estrago que fez, imagina como prefeito da nossa cidade. Eu, particularmente, farei campanha contra. Os principais nomes do cenário político passam por aqui. Café com Política. Hoje, recebendo o vereador, corregedor da Câmara Municipal de Belo Horizonte, Marcos Crispim, do Democracia Cristã. Vereador, muito bom dia, seja bem-vindo mais uma vez aqui à FM O Tempo. Bom dia, obrigado por me dar essa oportunidade de falar com seus ouvintes e falar com o eleitorado de Belo Horizonte. Vamos começar a nossa conversa, vereador, primeiro identificando o último movimento político que o senhor fez. O senhor saiu da legenda pela qual foi eleito, aliás, e foi para o Democracia Cristã. Qual foi o motivo dessa decisão para ter mudado de partido? Olha, a decisão não foi apenas minha, mas do grupo também. Eu acredito assim que para que todos possam ter uma chance maior devido às mudanças, né, que estão ocorrendo, que vai ser experimentada agora nessa eleição de 2024, era necessário que algumas peças fossem relocadas, vamos colocar assim, em locais diferentes, para que todos tenham uma possibilidade, ou menos hipotética, de eleição ou reeleição. Esse é um momento de reorganização, né, vereador? Sim. Quando a gente fala de reorganização, a gente fala também sobre uma baixa, inclusive, né, dos vereadores na Câmara, porque começam a buscar mais apoio nas suas bases, pensando exatamente na reeleição. Como que o Marcos Crispim está fazendo aqui, já pensando em 2025? Olha, nós optamos por continuar dando sequência no trabalho que acreditamos tem sido bem feito. Então, nesses últimos meses, vamos colocar assim, a gente tem ficado mais próximo do eleitor, ouvindo, conversando e cuidando assim da base com todo carinho. Foi uma gestão até agora difícil de ser feita, vereador? É claro que houve embates muito específicos entre o grupo político no qual o senhor faz parte e do presidente da Câmara, vereador Gabriel Azevedo, mas quando a gente olha para o clima geral, durante esse período pré-eleitoral, as coisas parecem ter sido amenizadas, mas olhando retrospectivamente, foi muito duro esse mandato, mais do que se imaginava? Olha, falando do meu mandato especificamente, sim. Entramos num momento de turbulência. Recentemente sentei eu com parte da equipe, que são os conselheiros mais próximos, e avaliamos todos esses 3 anos e meio. E pegamos praticamente quase 2 anos de pandemia, para mim que sou um vereador novato, né? Então, era um tempo difícil, onde até as reuniões, né, com o executivo, no primeiro momento era toda online, então você precisava mostrar uma obra, uma demanda que era mais sensível, e a questão de ser online, ela não traz essa percepção. Então, a gente teve que se reajustar dentro daquilo que a gente imaginava que seria o nosso mandato. Então, eu acredito que sim, foi uma gestão difícil. E o que precisou mudar exatamente, vereador? Porque a gente vê sempre uma pergunta do investimento que cada parlamentar faz nas redes sociais. Mas imagino que isso sozinho não dá conta de resolver um mandato, né? Dizer, olha, eu vou focar tudo nas redes sociais porque eu vou alcançar um outro eleitor. Todo mundo também está fazendo a mesma coisa. Tem que se dialogar com o eleitor de uma maneira diferente do que vocês faziam pré-períodos de pandemia? Sim, com certeza. Só para situar, eu estive com a antiga representante do executivo da prefeitura, olhando uma demanda de uma emenda impositiva no Barreiro, mais precisamente na Vila Ecológica. E durante muito tempo a gente estava conversando, falando, mandando fotos e vídeos para ela, e ela não estava entendendo. Então marcamos uma visita no local, uma visita técnica, e quando ela chegou lá no local e ela olhou a situação, esgoto a céu aberto, aquela situação em que os moradores estavam lá, e ouviu as queixas deles, que há muitos anos anseiam por uma melhoria no local, ela respirou fundo, pôs a mão no peito e falou: vereador,
meu Deus, o que tiver ao meu alcance eu vou fazer pra gente mudar isso. E realmente no período que ela esteve à frente nos ajudou bastante. Então, isso mudou. A pandemia, ela fez com que, por causa das restrições, a gente não tivesse esse contato. Reconhecer algo que eu falo desde o início do meu mandato eu entrei na Câmara Municipal tentando mostrar que existe uma Belo Horizonte para além da Avenida do Contorno. Então, este foi a dificuldade que durante um tempo a gente não conseguiu mostrar. Vereador, a gente fala sobre a visão, né? Para quem está aqui no Café com Política com a gente sempre pergunta sobre a visão do atual governo. Nesse caso, o atual governo de Belo Horizonte, estando o senhor na condição de vereador. O que o senhor faz? Como que o senhor faz um balanço, ou qual balanço o senhor faz dessa gestão do prefeito Fuad até aqui? E o que seria hoje prioridade para que Belo Horizonte conseguisse avançar? E como o senhor gostaria de ver BH nessa reta final desse mandato atual? Eu avalio a gestão do Fuad como sendo boa. Eu acho que o Fuad fez uma gestão bastante ética, buscando ouvir, né, os vereadores. Pelo menos eu estive com ele diversas vezes e ele fez uma gestão boa. Eu acho que precisa mudar, principalmente a ponta. Quando sentamos com o prefeito e aqueles que estão mais próximos dele, tivemos um retorno satisfatório, mas ainda falta para essa gestão aponta aqueles que estão lá, vamos colocar assim, principalmente nas periferias, porque muitas das vezes a prefeitura não tinha ciência de algumas demandas que eram levadas na ponta e que não eram executadas. Eu acredito que mais do que cuidarmos, por exemplo, passei agora vindo para cá na Praça Estação, tá ficando bonita, e outras áreas das cidades também, mas nós precisamos um olhar diferenciado para as vilas e favelas, precisamos cuidar com carinho da cidade de Belo Horizonte. Para você ter uma ideia, nós participamos da rodada do OP lá na Leste, que inclusive na Leste aconteceu no meu bairro, e ela foi a maior de Belo Horizonte. A Leste levou quase que 3 vezes mais do que as outras regionais. Isso porque a população anseia de ver melhoria, aquele beco ser aberto, aquele sonho de anos, né, que passou pelos pais e hoje estão no filho ser concretizado. Então falta esse carinho com as vilas e favelas. O senhor é um vereador que desde o início do seu mandato prometeu atuar exatamente por vilas e favelas. Eu queria uma consideração do senhor a respeito do trabalho da Prefeitura de Belo Horizonte para este público, já que o senhor mencionou que na ponta as coisas não chegam como deveria. É por uma ausência de quadros, ou seja, de pessoal, de um olhar da Prefeitura para estas comunidades, ou é um trabalho que faltou aos vereadores fazerem, de pressionar a Prefeitura para que ela executasse? Eu acho que é um trabalho de ponta. Falta pessoas na Prefeitura que tenham sensibilidade, que conheçam realmente as vilas e favelas. Por exemplo, quando você vai olhar o corpo dos funcionários da Prefeitura, principalmente aqueles que são indicação política, ele não conhece a realidade de muitas vilas e favelas. Então falta esse time. Por exemplo, no meu caso específico, a gente tem mais de 2.000 ofícios enviados. Sei que nem todos serão atendidos, né? Senão o prefeito trabalharia para mim. E aí isso não vai acontecer. Mas isso prova do quanto as vilas estão abandonadas. Porque essa demanda chegou, não é apenas para falar, estou caminhando, é porque houve uma necessidade. Então falta pessoas sensíveis. Quando você olha o perfil de algumas indicações, ela não conhece, ela não vive a realidade. Então faltou esse time na ponta. O senhor acha que tem, do ponto de vista de estrutura, de como é organizada a Prefeitura de Belo Horizonte, criar uma secretaria, uma subsecretaria ou algo que seja voltado especificamente para vilas e favelas, ou é uma questão de mudar única e exclusivamente os quadros que não estão lá, como o senhor mencionou? Eu acho que pode ser as duas coisas, depende de como quem estiver sentado na cadeira do executivo pensar. Por exemplo, é possível, né, criar uma secretaria que cuide apenas disso. Nós olhamos o perfil, por exemplo, do OP. Eu
participei muitos anos das rodadas do OP. O OP, só para eu explicar para os nossos ouvintes, é o orçamento participativo da cidade, que popularmente se chama de OP aqui, né? Isso. Quando você olha o perfil das demandas apresentadas no OP, ele é diferente dos pacotes de obras que são anunciados. Ou seja, alguns casos, por exemplo, ele não comporta devido ao valor do OP. Esse ano, por exemplo, como ele está retornando, ele voltará e agora ele é impositivo, o valor que é destinado é pequeno. E aí tem obras que fariam uma diferença total na cidade como um todo. Recentemente, inclusive, eu elogiei a gestão da prefeitura numa obra que é próxima à região, que foi a Via 710. E durante anos, os moradores no entorno brigaram por algo que ligasse a região leste com Venda Nova. E hoje você passa por lá e flui de maneira assim, é lógico que tem alguns pontos que precisam ser melhorados, mas flui. E aí, se tivesse uma secretaria que pensasse na cidade como um todo, e não apenas no centro de Belo Horizonte, bacana que seja um centro de todo mundo, mas eu gostaria que a cidade também fosse de todo mundo. Vereador, vamos falar um pouco sobre o clima da Câmara Municipal de Belo Horizonte, por quantas vezes nós ouvimos o senhor aqui, né, em relação a esse tema. Hoje a gente tem uma Câmara mais amena, a gente pode dizer assim? Olha, mais ou menos, porque muitos dos vereadores estão em plena campanha, estão olhando a sua base, então por isso o clima está mais ameno nesse sentido, mas as coisas não mudaram muito, não. Recentemente houve mais uma retaliação, alguns funcionários, né, que são cedidos pela prefeitura foram todos, né, de alguns vereadores devolvidos, né, pessoas que com experiência técnicas, né, no meu caso, por exemplo, tinha uma pessoa que estava comigo e ela tem 23 anos que ela trabalhava na Câmara Municipal, ou seja, antes mesmo de eu entrar ela já estava lá e foi devolvida, uma pessoa extremamente competente, né, uma advogada assim com um conhecimento enorme, além de ser uma pessoa que envolve muito na questão ambiental, é militante da causa, então o clima está passado como ameno, mas não está não. E isso se deve, ao longo do período em que o senhor está na Câmara, muito à eleição única e exclusivamente, ou seja, o que se diz abertamente é que as disputas políticas ficaram de lado. Mas a gente sabe que nas construções das chapas tem dificuldades, que há rivalidades que estão colocadas nas regionais de alguém de um grupo político apresenta um candidato, outro apresenta outro dizendo, opa, esse aqui é para concorrer exatamente. Os vereadores estão mais temerosos e essa briga política, eu vou mencionar, ainda envolvendo o grupo do secretário da Casa Civil, Marcelo Aro, e do presidente da Câmara, Gabriel Azevedo, traz ecos, inclusive, na pré-campanha também, vereador? Eu acredito que traga sim, porque tanto essa questão de chapa, como também nas posições estratégicas, né, da cidade. Nós sabemos que tem algumas regionais que são estratégicas para eleição até mesmo do prefeito, né? Então é importante determinadas áreas e então traz eco sim, nós teremos disputas aí dentre famílias, né? Literalmente, não é apenas na força de expressão de grupo político, não. Teremos parentes que vão concorrer à mesma vaga e isso traz eco, com certeza. E como é que isso tem se dado na relação com a prefeitura? Porque a gente já viu de algum tempo que o prefeito Fuad Noman e o seu grupo político também entraram nessa mesma disputa, com alguns candidatos nas regionais, estão buscando a captação, já buscaram há algum tempo a captação de alguns nomes também, para que o prefeito forme a sua própria base. Em resumo, vereador, tá mais difícil ser reeleito ou virar vereador em Belo Horizonte? Olha, eu acho que dentro das novas regras está mais difícil, não apenas por essa questão política. Por quê? Essa regra do 80-20, ela traz uma novidade e eu acredito, né, não sei se irá se confirmar, teremos algumas surpresas e talvez não teremos assim grandes renovações no sentido assim, olha, não conhecia determinado candidato, porque vai forçar a pessoa a ter mais voto e isso vai vir aquela pessoa, mesmo que não é vereador, mas é alguém que já tem uma exposição grande, que já consegue mobilizar, que já é apontado como um favorito a uma cadeira na Câmara.
que mesmo ele não tendo mandato, ele não vai ser surpresa. Nós temos colocado como pré-candidato à Prefeitura de Belo Horizonte o nome do presidente da Câmara Municipal, né, de Belo Horizonte, vereador Gabriel Azevedo. Há algum movimento, um pedido de apoio, uma tentativa de construção de apoio dentro da Câmara por parte do vereador? Não, com minha parte não chegou até mim. Eu acredito também que o grupo do qual eu faço parte, não por causa dos últimos momentos. Mas o nome dele hoje não seria bem visto porque tem um dito popular, e eu acredito muito nele, se você quer conhecer uma pessoa, dê poder para ela. Então, à medida que essa pessoa teve o poder na mão, nós realmente conhecemos quem ela é. Se na Câmara Municipal ele fez o estrago que fez, imagina como prefeito da nossa cidade. É algo que eu acho que não seria benéfico para todos aqueles que amam Belo Horizonte, ter um perfil igual aquele comandando a nossa amada Belo Horizonte. Eu, particularmente, farei campanha contra. O seu grupo político estará com algum dos pré-candidatos já colocados? Evidentemente que eu estou excluindo o vereador Gabriel Azevedo, mas o grupo político do senhor já decidiu com quem caminhará nessas eleições? Ainda não decidiu, não. Estamos conversando, né? Está em análise, estão ouvindo o grupo também, né? Nosso grupo, todos são ouvidos, né? Mas ainda não foi definido quem será ou quais serão aqueles que o grupo apoiarão, se unificarão num nome só, se haverá divisão de perfil, né? Porque dentro do nosso grupo tem perfis diferentes. Tem pessoas que são mais de centro-direita, tem pessoas que é alinhado mais à esquerda, e aí todos estamos sendo ouvidos e no momento certo será anunciado. Quando é o momento certo, vereador? É depois das convenções? É antes das convenções? Porque é isso que o mundo político, e quem está sentado numa cadeira de pré-candidato, vou chamar assim, tá de olho exatamente nisso. O momento certo é a hora certa, não vou antecipar, porque a gente está conversando, né? Sentamos o grupo mais de uma vez e os nomes foram colocados e cada um colocou os prós e contras. Esse perfil me agrada mais, esse nem tanto, e aí a gente está avaliando, colocando na balança. Nós estamos conversando com o vereador de Belo Horizonte, Marcos Crispim, do Democracia Cristã. No Café com Política. Hora do bate-pronto. É aquele momento em que a gente faz perguntas rápidas e respostas na mesma proporção. Para além de Gabriel Azevedo, qual outra restrição o grupo político do senhor tem, se é que tem, para essas eleições? Olha, um totalmente esquerda. Eu acho que o Rogério hoje seria essa pessoa. Como está a relação hoje de Marcos Crispim e Gabriel Azevedo? Normal, como dois parlamentares. Marcos Crispim se considera um vereador de direita, de centro ou de esquerda? De direita. Quem seria o nome ideal hoje para a Prefeitura de Belo Horizonte? Aquele que a maioria do grupo decidir. Vereador, corregedor da Câmara Municipal de Belo Horizonte, Marcos Crispim, do Democracia Cristã. Vereador, muito obrigado por estar conosco aqui mais uma vez. Eu que agradeço, Guilherme. Agradeço, Thalita. É uma honra para mim estar aqui falando com todos os seus ouvintes e principalmente, né, falando com os eleitores da nossa amada Belo Horizonte. Muito obrigada, vereador. Volte sempre, viu? Com certeza voltarei.